Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Vamos olhar para, obviamente, a questão europeia, que continua em cima da mesa, mas também para o desemprego. O desemprego na Europa, o desemprego em alguns países do Sul continua a atingir níveis verdadeiramente impressionantes e em Portugal. Os dados apontam para um valor histórico. Nunca tão poucos portugueses tiveram emprego em Portugal depois da democracia. É um dos temas que vai estar também em cima da mesa. São convidados desta edição José Beja Amaro e Luís Todebom. Agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo. José Beja Amaro, começo por lhe perguntar e olharmos para esta questão do desemprego. São valores muito elevados e quando olhamos para várias perspectivas sobre a questão do desemprego, há de facto números impressionantes. O desemprego de longa duração, o desemprego dos jovens e também, sobretudo, esta questão de que há muitos anos que não existiam tão poucas pessoas a trabalhar e, portanto, a contribuir também para os cofres do Estado. Bom, isto é difícil, eu não sei muito bem para onde é que é de começar, porque realmente a questão do desemprego é hoje um drama, e não é um drama só em Portugal. Se nós olharmos para a Europa e para alguns outros países, começa, digamos que, a verificar-se um desemprego quase que generalizado. E isto tem a ver, digamos, com os grandes paradigmas da economia mundial e das alterações que se estão a verificar. Mas voltando a Portugal, eu diria que só, e curiosamente temos descurado um pouco essa área, eu não vou sinceramente, não voltar a repisar, digamos que os valores do desemprego. Eu julgo que já toda a gente está informada em relação a isso. Estamos com digamos que 1 milhão e qualquer coisa, 1 milhão e 100 e qualquer coisa de desempregados. É algo que nos últimos dias todos os portugueses se aperceberam, ou pelo menos se aperceberam dos números, porque há algumas pessoas, como é evidente, já se aperceberam lá em casa de que estão realmente com grandes problemas porque estão desempregados. Mas voltando ao que eu estou a dizer, ou que eu estava a dizer, é algo, por exemplo, que nós nos esquecemos da agricultura. Se repararem, o desemprego em Portugal na agricultura não ultrapassa os 3%. Porquê é que será? Paralelamente, continuamos a importar produtos agrícolas em grandes quantidades. Isto para dizer, ou para tentar dizer o quê? Paralelamente, onde é que estão os grandes problemas? Estão nos serviços e, paralelamente, é nos serviços e, fundamentalmente, na área do turismo, que é das poucas áreas que pode reagir de uma forma relativamente rápida na nossa economia, que foi aumentado o IVA, etc. Isto para dizer o quê? Ou para tentar dizer o quê? Que o problema está realmente na não definição. E não é deste governo só. Não vamos só agora penalizar o governo presente. Vamos penalizar-nos a todos nos últimos anos e vamos penalizar, digamos que a Europa, fundamentalmente porque este tema do desemprego é um tema de hoje, de ontem, que está vivo. Mas há um outro tema que também, com certeza, iremos falar dele, que é, digamos que, a situação da Grécia. E tudo isto não pode ser, de modo algum, desintegrado só no desemprego. O desemprego não é mais do que as consequências de políticas ou da inexistência de políticas que não foram, digamos que, tomadas nos tempos passados. Nos últimos tempos, o que é que nós verificamos? E continuamos a verificar isso na Europa. Não é só Portugal. Investimento, onde é que foi feito nos últimos 2 anos, 3 anos? É completamente inexistente. Definições estratégicas, nós estamos sempre a falar da mesma coisa, ou quase sempre da mesma coisa. Portanto, não é de espantar que o desemprego esteja como está. Mais ainda, ninguém acredita, com certeza, nos números que são, digamos que, perspectivados em termos orçamentais para Portugal e relativamente à Espanha. Vamos ver, na Grécia continua a mesma coisa e na França começa também a haver desemprego com características muito idênticas às nossas, portanto, com características já muito estruturais e não, digamos, conjunturais. Bom, isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos claramente, rapidamente, olhar, digamos, para as políticas económicas que estamos a prosseguir e tentar reverter, e é muito difícil. Vocês têm hoje no Diário Económico, têm um bom trabalho sobre desemprego. Basta olhar para aqueles números para se ver que é quase que impossível baixar o desemprego em Portugal nos próximos anos. Eu diria que quase que impossível. Mais ainda, os números que são apontados em termos orçamentais, de 15%, nem pensem nisso. É provável, quebrando um bocadinho agora nos meses de verão,
pelas razões que nós sabemos, se tudo correr bem, mas em outubro, novembro, nós vamos cair de certeza absoluta para valores de 16, 17%. Ninguém tenha dúvidas acerca disso. E o problema é se vamos conseguir e quando decrescer isto. E isto é um drama. Isto é um drama. Nós ainda não sentimos, em termos sociais, os efeitos desta situação do desemprego. Mas é uma questão de tempo, porque as pessoas e as economias pessoais, e quando digo pessoais, às vezes familiares, porque ninguém tem dúvidas que tanto em Portugal como, por exemplo, aqui na nossa vizinha Espanha, há poupanças familiares, há poupanças históricas que estão a ajudar a que não haja, digamos, que garante uma certa almofada durante esta... Estão a servir de almofada e não é nem o Estado, nem os bancos que estão a suportar, digamos, que a sobrevivência de algumas famílias. São, digamos, que as poupanças familiares que o estão a fazer. E depois, digamos que alguma agricultura, não é por acaso que em Portugal a maior taxa de desemprego é no Norte. Né? Claramente. O perfil dos desempregados é, digamos que, superior em termos de idade no Norte que no Sul. E não é por acaso que não há tantos movimentos. Porquê? Porque existe realmente uma economia doméstica com características muito específicas. Mas isso tem limites. E os limites estão, digamos que, a terminar. Luís, tudo bom. Que apreciação faz a estes valores, que não são inesperados, mas há aqui, de facto, uma tendência que não se vê, digamos, um horizonte temporal para que inverta esta tendência de aumento do desemprego de forma consolidada. Claro. Aliás, o problema do desemprego é um grande problema, provavelmente o maior problema da economia portuguesa, que não tem nenhuma solução fácil e sobre a qual não se vislumbra sequer qual é que é a solução a curto prazo. A médio prazo há aí 3 ou 4 hipóteses e linhas de desenvolvimento, mas a curto prazo não se vê qualquer solução. E quando nós temos um problema em relação ao qual não vemos nenhuma solução a curto prazo, esse facto é um facto bloqueador da procura, inclusivamente da própria solução. E causa, digamos, e provoca angústia, ansiedade, que são sempre mais conselheiras em relação às soluções estabilizadas, consensuais e estruturadas. Portanto, nós temos esse problema na sociedade portuguesa que não devemos ignorar e sobre o qual nos devemos preparar para tentar encontrar uma solução. O problema é mais grave porque não é um problema português, é um problema europeu. É um problema europeu. Digamos, toda esta crise, a crise financeira começou nos Estados Unidos, como todos nos recordamos. Mas, apesar de tudo, o desemprego nos Estados Unidos está a começar a ser resolvido. Portanto, começa a haver crescimento de emprego na sociedade americana. A sociedade europeia, que foi, digamos, foi apanhada na onda de choque a seguir, essa situação ainda não ocorreu, portanto, ainda não começou a criar-se emprego na zona euro. Mas repara, há aqui um fenómeno, que é o fenómeno da globalização. É um fenómeno que nós olhamos para o fenómeno da globalização e só vemos as coisas boas, que é, digamos, a abertura de fronteiras, fluxos de pessoas, bens e de informação por todo o mundo, a internet, etc. Portanto, é o fenómeno da globalização. Mas a globalização tem consequências. Todos nós vivemos, todo o mundo rico, viveu durante estes últimos anos com taxas de inflação baixas e com uma qualidade de vida excepcional por força da aquisição de bens produzidos na China a preços muitíssimo baixos e que chegavam, digamos, aos mercados de consumo a preços baixos e, portanto, que conduziu a esta situação. Mas para serem produzidos lá, não são produzidos na Europa. Para serem produzidos lá, não são produzidos nos outros sítios, o emprego está lá e os baixos salários estão lá. E, a certa altura, neste fenómeno da globalização, que chega-se a uma situação onde não é possível produzir aqueles bens àqueles preços sem ser com aqueles salários. Ora bem, o mundo rico e o mundo ocidental não está preparado para viver com os salários da China.
Mas a verdade é que a produtividade e a capacidade competitiva das empresas chinesas aumenta todos os dias. E reduz-se no mundo, digamos, que importa esse tipo de produtos. Este fenómeno, é evidente que na China também começa a haver alguma pressão sobre os salários. Aliás, foi um fenómeno que aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul. Aqui há uns anos a Coreia do Sul era de uma enorme competitividade, por exemplo, nos estaleiros navais, que destruiu completamente todos os estaleiros europeus, incluindo os nossos, da Lisnave e da Setnave. Entretanto, os salários na Coreia do Sul foram aumentando. Neste momento, os estaleiros da Coreia do Sul já não são competitivos em relação aos estaleiros chineses. Mas, portanto, este é um fenómeno normal e vai haver uma estabilização e vai haver um equilíbrio entre todas as partes do mundo. Bom, nós na Europa ainda não olhámos para o problema do desemprego e para o problema da competitividade e para o problema da produtividade e para o problema da seleção, digamos, das unidades e dos setores onde queremos estar e onde podemos estar e onde temos vantagens em estar, de uma forma estruturada e definitiva. E temos que olhar para isso. Mas volto a dizer, isto é um processo a longo prazo, é como um programa de crescimento, isto demora muito tempo a construir. E o problema que se passa é como é que nós, a curto prazo, quais são as soluções a curto prazo? Isso é o que o país todos os dias pergunta. E eu, sinceramente, não vejo nenhuma boa solução a curto prazo. Porque só há 2 ou 3 hipóteses de diminuir o desemprego. Uma hipótese é o crescimento e, portanto, a dinamização da economia. Isso passa pelo sistema financeiro e pelo sistema bancário. O sistema bancário está completamente exaurido, não se vê que tenha nenhuma capacidade de permitir o relançamento da economia. Há uma segunda hipótese, que é financiar o emprego. O Estado financia o emprego. Portanto, paga bolsas, contribui com metade do ordenado, financia de um modo qualquer. O nosso Estado não está em condições de financiar o emprego. E há uma terceira hipótese, que é dividir o bolo por mais. Portanto, no fundo, é as empresas dividirem com algum cuidado, porque o problema não é se aumentar o número de pessoas, mesmo mantendo a massa salarial, digamos, a estrutura empresarial não se mantém igual. Nenhuma destas soluções é boa. Nenhuma destas soluções é boa. E, portanto, o problema não vai ser fácil de resolver. Agora, o segundo problema mas é possível resolvermos o problema em Portugal de um modo isolado, ou nós teremos que esperar para sermos enquadrados na resolução europeia do problema do desemprego? A resposta tem sido a segunda. Nós temos que nos enquadrar na solução europeia para a solução do desemprego. Mas nessa altura, primeiro, nós deixamos de dominar o timing e deixamos de dominar, digamos, o controle das operações. E em segundo lugar, quanto tempo é que demora este processo? E em terceiro lugar, quem é que o lidera? E neste momento, quem lidera é a Alemanha. O problema é, a Alemanha está sensível para esse problema, ou começa a estar sensível para esse problema, ou não? E eu julgo que aí há boas notícias. A Alemanha começa a estar sensível para esse problema. Aliás, houve declarações recentes da senhora Merkel, no sentido de abrandar um pouco, digamos, a pressão sobre a contenção da despesa e recomendando, inclusivamente, digamos, um aumento do consumo e do consumo privado. Se assim for, nós vamos poder começar a assistir, digamos assim, a uma melhoria, mas muito lenta, da taxa de desemprego. E, sobretudo, o timing entre essas medidas se chegarem ao terreno e aquilo que é a inversão da curva é normalmente um timing muito longo também. Mas nós aí temos vantagens, porque somos uma economia pequena, flexível e muito aberta. Portanto, aí temos vantagens. Nós aí chegamos mais depressa do que, eventualmente, do que a Espanha, por exemplo, que é uma economia mais fechada, mais estruturada, mais pesada. José Benjamar, esta questão que o professor Luís Sousa Bom falava relativamente à questão da Alemanha toca com o tema seguinte, que é a Grécia. Tem surgido declarações, já ontem a Angela Merkel desdobrou-se em declarações, afirmando que ninguém está, obviamente, contente com estas medidas, mas que a Grécia tem de fazer um esforço. Durão Barroso falava ontem também desta questão, a Grécia tem que escolher se quer ficar dentro ou fora do euro.
As eleições estão marcadas, vão acontecer dentro de cerca de um mês e um dia, para ser preciso. Durante este mês há, obviamente, uma tensão imensa relativamente à Grécia, mas colocava outra questão em cima da mesa, que tem a ver com Espanha também. Já hoje a Espanha divulgou o crescimento do primeiro trimestre, entrou em recessão, caiu 0,3%, se a memória não me trai, exatamente, 0,3%, tecnicamente entrou em recessão, e há de facto aqui um problema Grécia mais Espanha, e eventualmente com um olho em França e certamente não esquecendo a Itália. O problema é precisamente esse. Voltamos à questão do desemprego, a tudo isto, como é evidente, está ligado. Agora, o que é dramático eu só tenho pena que o Dr. Durão Barroso só agora é que fala, não é? Só agora é que venha dizer aquilo que está a dizer. Ele já devia ter dito isto e outras coisas, não é há uns meses atrás, é há uns anos atrás. E digamos que obrigado todos aqueles a que ele lidera, inclusivamente a instituição, a intervir de uma forma diferente. Bom, mas vamos às questões, à questão de fundo da Grécia. A questão, neste momento, para além de tudo mais, é um problema político. E aqui voltamos sempre àquilo que também nós aqui, que genericamente estamos a dizer. Não tem havido políticos na Europa. Porque o problema é um problema político, não é de agora, é um problema político já, digamos que com alguns meses, eu diria que com alguns anos. Não vamos camutear, como é evidente, as questões económicas, porque são as questões económicas, de uma maneira ou de outra, que hoje são preponderantes na crise e na resolução de um conjunto dos problemas económicos realmente existentes. Agora, as questões políticas são claramente importantes. E não é por acaso que o Banco Central Europeu, que o Fundo Monetário Internacional estão a dar, inclusivamente, o Dr. Durão Barroso, a dar, digamos, que estes sinais, que não são sinais económicos, não obstante virem do Fundo Monetário Internacional ou do Banco Central Europeu, são claramente sinais políticos para a Grécia, digamos, que tomar juízo no que anda a fazer. Porque o povo da Grécia não tem culpa absolutamente nenhuma. O povo da Grécia funciona... Eu dizia aqui a semana passada que um dos grandes problemas da nossa Europa foi, digamos, que não ser aquilo que todos nós julgávamos que éramos um continente culto. Portanto, estamos claramente a ver que não é? Porque a cultura é realmente o substrato de muita coisa. Mas voltando às questões da política, é inconcebível como é que 3 partidos que pugnam pela defesa dos interesses de um país não são capazes de encontrar a bissetriz para se entenderem, nem que seja transitoriamente, na resolução de um problema que é um problema económico, mas que passa por eles políticos. Portanto, não dá propriamente para entender a questão e acho muito bem, parecendo, digamos que uma tonteria estar quase que a apertar a Grécia no momento em que eles precisam de ajuda. Eu julgo que neste momento não é uma atitude política, não é económica. A atitude económica errada e a posição económica errada foi lá atrás. Foi, digamos que há um ano, ou há 2 ou há 3 anos atrás, quando lhes foram impostas condições que toda a gente, digamos que o mais, mesmo em Portugal, portanto, as condições que nos foram impostas são claramente excessivas. Essas sim, foram momentos errados e foram decisões erradas. Agora, se o problema da Grécia se pega, temos um problema muito complicado, porque nenhuma das economias europeias, tirando a Alemanha, eu diria que nós esquecemos-nos sempre da Inglaterra e ainda estamos para ver o que é que aquilo vai dar. Porque a Inglaterra e os Estados Unidos da América estão também com estratégias, não obstante o emprego ter estagnado, o problema do desemprego ter estagnado nos Estados Unidos da América não é verdade na Inglaterra, e nos Estados Unidos da América vamos ver durante quanto tempo, porque as políticas que foram digamos que, utilizadas são conjunturais, não são estruturais. Mas vamos ver, não é disso que agora estamos a falar, não obstante poder-nos vir a influenciar. No que diz respeito à Europa, eu sinceramente, a gestão do processo grego vai ter que ser muito cautelosa, porque ela nós portugueses não estamos na mesma situação, mas quando se perde a confiança, e aqui é muito importante a questão da confiança, porque ultrapassa, digamos, que as questões técnicas económicas, nós temos realmente que ter muita atenção, porque a Espanha,
para a qual nós exportamos está com o desemprego a aumentar, com a economia, como acabou de referir, com graves problemas. A Itália está a ver se ninguém dá por ela. Não é? Portanto, está muito caladinha, estão, digamos que, a tentar... E quando falam, empurram o problema para a Espanha. Para a Espanha, e dizem que os franceses também. Pronto, estão a tentar ver se ninguém os ouve. Agora têm alguns problemas, então têm problemas estruturais internos perfeitamente... a situação económica, se formos dividir a Itália, nós em Portugal não temos nenhuma região como, por exemplo, o sul de Itália, que está com problemas horríveis em termos não só de taxas de desemprego, como, digamos, de desenvolvimento económico. Portanto, tudo isto, digamos que é relativamente complicado. Agora, a questão é, eu por acaso, há um homem que nós conhecemos normalmente como um homem ligado, digamos que à estratégia, morreu com 90 e tal anos, passou por muitas, estou-me a referir ao Peter Drucker, mas era um homem que, de uma maneira ou de outra, tinha uma preocupação social muito grande, muito mais do que aquilo que nós pensamos. E havia uma coisa que ele disse sempre, e quando disse, não disse só em relação às empresas, não, portanto nós conhecemos fundamentalmente nessa área, que era, digamos, que temos que ter muita atenção em saber gerir a continuidade com a mudança, e nenhum europeu soube fazê-lo. E ele avisou, curiosamente ele avisou isso, mas avisou isso nos anos 60, 70, portanto não é de agora, não é? Realmente os nossos políticos, os nossos economistas, acho que esqueceram-se de ler desse princípio. Luís, tudo bom? Olhamos para esta questão da Grécia, mas também para aquilo que é a situação espanhola. Há, de facto, aqui quase uma obsessão em tempo real dos políticos neste momento a olhar para os terminais. Ontem a Espanha alargou para 5%, 500 pontos base, o diferencial face à dívida alemã. É um recorde também. A Espanha nunca pagou tão mais do que a Alemanha. Mas há aqui uma questão que é esta questão política, esta questão económica levada a este extremo de crise, está a levantar outras questões políticas que há muito não se viam na Europa. Poderá provocar aqui um ambiente de instabilidade a muito curto prazo? Não, isto está a mostrar outras coisas também. Está a mostrar que a organização do sistema financeiro mundial, com fundos de investimento enormes, digamos, a intervirem nos vários mercados, fazerem aquilo que se convencionou chamar especulação, mas que não é especulação, no fundo é utilizar os mercados com amplitudes mais elevadas. Não se sabe bem também qual é que é o efeito de desestabilização política, social e até económico-financeira que tem cada país em cada instante. Neste momento, repare, é possível fazer ataques, entre aspas, orientados para uma determinada economia e destruí-la numa semana. E portanto, isto é... E a verdade é que a Europa, nomeadamente a Europa, em termos das suas instituições financeiras, não tem revelado capacidade para se ajustar a esta nova realidade. Embora o BCE tenha aprendido imenso nos últimos tempos e tenha melhorado e tenha alterado muito a sua capacidade interventiva. Agora, na Grécia, eu vou dizer uma coisa, a Grécia, ontem começou a corrida aos depósitos, eu olho para a Grécia e aquilo é a Argentina do pré-default. É tudo igual. É a corrida aos depósitos, digamos, os aspectos políticos a extremarem-se, os extremos a atraírem mais eleitores, e a degradação completa de todos os rácios, digamos, económico-financeiros da economia grega. Eu estou convencido que a máquina fiscal já funcionava mal, deixou de funcionar completamente. Provavelmente, neste momento, já ninguém paga impostos. Porque o sistema financeiro está também a paralisar aos poucos. Vai paralisar completamente também, porque vai lá ver, o incumprimento generalizado e individual e das empresas na Grécia deve ser, eu, enfim, não tenho nenhuma informação privilegiada, mas basta, é um problema, digamos, de racionalidade, provavelmente ninguém paga a ninguém, porque no momento em que se começa a corrida aos depósitos, as pessoas o que querem é ter dinheiro no colchão, e, portanto, as pessoas e as empresas. Ora bem, este fenómeno de degradação económico-financeira de toda a sociedade é um fenómeno pré-default. Como é que isto vai ser possível manter-se no seio do euro, para mim, é um enigma. Não consigo ver o caminho.
Julgo que as instituições europeias perceberam todas isto. Digamos, a dureza dos discursos das instituições europeias e o facto de terem utilizado, digamos assim, terem tomado esta decisão do BCE não emprestar a 4 bancos gregos, no fundo, é um último aviso à navegação grega. Ou seja, os senhores das duas uma, nas próximas eleições têm juízo e encontram, digamos, uma solução governativa que retome a disciplina orçamental e financeira e fiscal no país. E nós estamos aqui para vos continuar a ajudar ou não, e nós vamos entregar-vos ao vosso destino. Bom, quais são as repercussões disso para Portugal? Hoje vocês trazem uma notícia no Diário Económico dizendo que a Troika vem para cá para preparar um plano B. Eu estou convencido que já existe um plano B, mal de nós e da Troika, que é um conjunto, que é composta por um conjunto de pessoas muitíssimo informadas e muito bem preparadas do ponto de vista técnico, intelectual, etc., que não tenha já um plano B. Mas o que me parece é que nós temos que olhar para este problema da Grécia de uma forma cautelosa e dizermos, e nós portugueses, digamos, pensarmos o que é um bocadinho ver nas costas dos outros, nós vemos as nossas, ou seja, se nós não tivermos juízo, vai-nos acontecer a mesma coisa. E eu vou dizer uma coisa, se a Grécia sair do euro, os primeiros anos vão ser dramáticos naquela região, dramáticos. Luís Tudo Bom, é um tema que obviamente teremos que voltar, nem sempre pelas melhores razões, de hoje a 8 dias, desejo-vos o resto de uma boa semana. José Benjamar e Luís Tudo Bom no Conselho Consultivo desta quinta-feira.